Fala galera, canal Ian Cardoso. No vídeo de hoje eu vou trazer mais um conteúdo sobre a história da igreja. Então eu peço que você deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. E hoje eu quero chamar um pouquinho mais a atenção sobre as perseguições que a igreja sofreu, que a igreja primitiva sofreu nos séculos 2 e 3. Então o primeiro aspecto que eu quero abordar é sobre todo o ambiente que o cristianismo estava inserido, que a igreja estava inserida. Temos que ressaltar, temos que dar importância para a religião dominante da época. O paganismo romano era a religião dominante. Então nós tínhamos um culto, uma religião inclusiva. O paganismo romano aderia cultos de divindades de outros locais, por exemplo, do Egito, da Grécia, deuses de outras culturas estavam dentro do grupo de deuses romanos. Então era uma religião que só tinha tendência a aumentar o número de divindades a serem adoradas. A cultura romana dava muito valor à tradição. Então era muito comum nas casas ter sempre um altar, o culto aos ancestrais. Era isso muito antes do Império, desde a República Romana. Esse culto aos ancestrais já era uma marca na cultura romana. Ainda no Império, o culto ao imperador, ao monarca, ele se desenvolveu muito rápido. Então, esse culto ao imperador ele tinha duas características, dois objetivos. O primeiro é literalmente fazer do imperador um deus. Ele ganhava um status divino. Os romanos, o povo queimava incenso ao imperador, em devoção ao imperador. Mas também tinha um aspecto para representar a lealdade ao império. Então sempre que esse culto ao imperador era negado, nós tínhamos essa questão de que era uma negação, era uma deslealdade ao império. Como eu disse, o politeísmo romano ele era inclusivo, aderia divindades de diversas culturas e bate de frente com a característica do cristianismo, que é uma religião monoteísta, exclusiva. Então, cristãos que professavam a fé, que criam em um único Deus, com certeza teriam atritos nessa sociedade politeístas, que aderia, que sincretizava, que fazia um verdadeiro sincretismo de religiões. Então, esse confronto entre o cristianismo, uma religião exclusiva, com a religião pagã inclusiva, era inevitável nesta realidade. O cristianismo também tinha um ideal de igualdade. No livro de Atos falam que todos eram tratados iguais. Então esse ideal de igualdade batia de frente com todo o pensamento filosófico da sociedade daquela época. Então era comum você ver um escravo se tornar bispo e dentro da igreja ser um líder sobre o seu senhor. Então dentro da igreja, um escravo ele estava acima do seu senhor. Então esse ideal de igualdade também é um aspecto que confronta, que era revolucionário para aquela sociedade. Temos também que ressaltar algumas acusações que eram feitas aos cristãos em geral. Os cristãos eles se reuniam, então a ceia era uma prática que já estava desenvolvida. O hábito ali de partilhar o pão e o vinho em memória de Cristo. Então, quando algum não cristão ouvia sobre essas reuniões em que os cristãos se juntavam para partilhar o pão e a ceia e ouviam que era o corpo ou sangue de alguém, soava muito estranho para essas pessoas. Então, os cristãos foram acusados de canibalismo. Realmente
intrigante, um grupo de pessoas que se reúne, né, tá comendo o corpo de alguém, bebendo sangue, era uma coisa meio estranha, né? Então os cristãos eram injustamente acusados de canibalismo, eram acusados também de incesto, porque os cristãos comumente se chamavam de irmãos, e como víamos irmãos se casando um com o outro, era uma acusação que era sempre levantada contra os cristãos. Como os cristãos se negavam, né, a praticar o culto ao imperador, como eu disse, por causa desse conflito entre a exclusividade cristã e a inclusividade pagã, né, os cristãos eram acusados de rebeldia, porque eles estavam se negando ao culto ao imperador, eles estavam se negando, eles não estavam sendo leais ao império. Então era uma acusação muito grave que realmente complicou a vida dos cristãos. Os cristãos também eram acusados de conspiração, né, por falarem de um tal rei, né, um tal rei dos judeus. Eles eram de vez em quando acusados, né, de conspirarem contra o império. E uma realidade, né, era a questão das catacumbas. Né? Durante as diversas perseguições que tiveram contra os cristãos, né, as catacumbas elas foram um refúgio, né, para os determinados grupos cristãos. Mas elas eram muito mais do que um refúgio. Era um lugar em que os cristãos se reuniam. Então as catacumbas foram muito importantes, né, para esse momento de perseguição e de desenvolvimento do cristianismo. Bom, agora eu vou citar algumas perseguições, né, que nós temos relatos, né, que foram levantadas, que foram exercidas contra os cristãos. A primeira perseguição que eu separei aqui, ela aconteceu no governo de Trajano. Trajano, ele governou no finalzinho do primeiro século, passagem para o segundo século, e ele e Plínio, o jovem, um escritor, um estudioso romano, né, trocavam muitas cartas, eles eram muito próximos. E em uma dessas cartas, Plínio, né, ele fala ao imperador Trajano sobre a realidade dos cristãos. Ele fala, dá a entender, através de uma dessas cartas, que o cristianismo cresceu, estava crescendo, né, no campo, nas cidades, e estava, né, esvaziando, né, os sacrifícios aos deuses pagãos. Muitas pessoas estavam se convertendo. Isso a gente consegue, é uma interpretação que se chega a partir da leitura de uma dessas cartas de Plínio a Trajano. E aí uma carta de resposta, né, uma carta de Trajano para Plínio, né, Trajano ele acaba expondo uma política, né, em relação aos cristãos que foi seguida por muitos imperadores. Era o seguinte, a decisão tomada por Trajano, ela era basicamente a seguinte: não se devia perseguir os cristãos à vontade, apenas perante uma denúncia. Caso houvesse uma denúncia contra os cristãos e eles se negassem a prestar culto ao imperador, aí sim deveriam ser perseguidos, deveriam sofrer o castigo, né, possivelmente até a morte. Mas enquanto não tinha denúncia, os cristãos poderiam viver em paz. Esse foi um processo, foi um padrão que foi seguido por muitos imperadores. Embora tivemos algumas oscilações, né, em alguns reinados, sobre perseguições mais graves, mas a maioria das perseguições eram localizadas, mas sempre seguindo esse padrão, né, sempre a partir de uma denúncia feita contra os cristãos. Um dos martírios que ganharam destaque ainda no reinado de Trajano foi o martírio de Inácio de Antioquia. Inácio era bispo da cidade de Antioquia, tinha uma relevância, tinha uma importância ali na região, e ele viajava muito, escrevia cartas para diversas igrejas. Em uma de suas viagens ele foi preso e lançado
né, as feras em um anfiteatro. Então, possivelmente, Inácio foi denunciado, foi posto perante o tribunal, condenado e lançado às feras. Então, fica bem claro essa política que eu expus agora há pouco, que Trajano desejava em relação aos cristãos. Outro imperador que perseguiu os cristãos foi o imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio reinou entre o ano 161 e o ano 180. Ele era muito conhecido pela sua filosofia. Ele era um cara muito inteligente, erudito, e ele acabou empreendendo também uma perseguição aos cristãos, seguindo basicamente o mesmo modelo que já tinha sido estabelecido ano antes pelo imperador Trajano. E um mártir muito importante da época do reinado de Marco Aurélio foi Policarpo de Esmirna. Policarpo foi preso pelos soldados romanos, levado às feras, e ele foi ameaçado a ser queimado. E uma coisa interessante que nós temos a partir dos relatos é que um dos soldados tenta convencer Policarpo a abandonar a fé, para se poupar da dor, do sofrimento que cairia sobre ele após ele ser queimado. E aí uma coisa interessante é que a resposta de Policarpo é basicamente a seguinte: o fogo durará apenas alguns minutos, mas a danação é eterna. Ou seja, Policarpo ele tinha certeza, ele não queria abrir mão da sua salvação por alguns minutos de alívio. Então ele seguiu firme e foi um verdadeiro mártir, morreu queimado, foi uma verdadeira testemunha do poder de Jesus Cristo, morreu por ser um seguidor de Jesus. Outro cristão de relevância que foi martirizado ainda no governo de Marco Aurélio foi o filósofo Justino o Mártir. Ele ganhou tanta notoriedade por esse nome, que ele foi muito importante para esse momento do cristianismo. Ele escreveu muitos livros de apologia do cristianismo, defendendo os cristãos. Os cristãos tinham muitas acusações filosóficas que nós vamos abordar em um outro vídeo. Vamos até ter mais detalhes sobre quem foi Justino, o que ele escrevia, o que ele defendia. E aí é que acabou sendo preso e acabou sendo martirizado também ainda no governo de Marco Aurélio. No século II e III existiram muitas perseguições aos cristãos. Por exemplo, o imperador Décio e o imperador Valeriano também empreenderam perseguições aos cristãos. Mas nenhuma dessas perseguições se compara com a perseguição de Diocleciano. Diocleciano ele empreendeu a mais terrível perseguição. Ele espalhou a perseguição sobre diversos pontos, diversas áreas do império. E o processo, o método, o objetivo que ele tinha era queimar cópias de manuscritos cristãos. Ele promulgou diversas leis, diversos decretos que exigiam o abandono da fé cristã. E um desses decretos ele até declara que quem não abandonasse a fé cristã não teria uma liberdade, não estaria protegido pela lei. Então ele ameaçou os cristãos não só fisicamente, mas também através da lei, através de muitos decretos. Então foi com certeza uma das piores perseguições que os cristãos sofreram. Então a situação foi se acalmando. Diocleciano renunciou ao cargo de imperador, ao título de imperador, e alguns anos depois a situação mudou em relação aos cristãos. A maré virou. Galério, um co-imperador, ele decretou o famoso Edito de Tolerância. Então, a partir daquele momento, era permitido ser cristão. E alguns anos depois, Constantino declarou o famoso Edito de Milão. Nesse edito, o cristianismo ele se torna a religião
oficial do Império Romano. E aí uma virada de página na história da igreja, e a partir daí não tivemos mais perseguições pelo Império Romano. A partir daí a igreja ela vai aderindo, vai ganhando espaço dentro, né, do governo secular. Os cristãos sofreram, né, ali na igreja primitiva, né, e eu chego num ponto importante da história da igreja, que é o Edito de Constantino, e no próximo vídeo nós vamos ver um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, a formação do cânon do Novo Testamento. Então tem muita coisa interessante ainda por vir no canal. Então deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até lá!